Oi, turma. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 11, Os Justiceiros. Durante todo o tempo, nosso grupo esteve em atividades no hospital, inclusive inspirando os terapeutas e auxiliando-os no esforço gigantesco de atender aos pacientes que estavam chegando em número expressivo. Alguns eram reencaminhados ao lar, a fim de aguardar o pronunciamento mais significativo da doença, devendo retornar dentro de alguns dias, mas outros necessitavam de atendimento urgente. Enquanto se discutia quais os medicamentos de urgência para aplicar, num terrível combate entre políticos infelizes, indiferentes ao sofrimento do próximo, os médicos tinham ordens perturbadoras dos diretores do nosocômios, que ora atendiam às exigências de uma como de outra autoridade diferente. Enquanto isso, uns pacientes pioravam e outros morriam. O desespero atingia as massas e as vibrações que invadiam o hospital eram de muito baixo nível, fazendo parte a raiva, o medo, a insegurança e as paixões desoladoras. Cumpria-nos inspirar os médicos na aplicação daquele remédio que estava dando melhores resultados, mesmo que pudessem apresentar depois algum efeito colateral. A verdade é que alguns medicamentos, embora não sejam os ideais, mesmo porque ainda não se pôde produzir uma vacina preventiva, que é a melhor solução, restabelecem os pacientes com mais rapidez, se tomados aos primeiros sintomas, impedem o prosseguimento da virose, o que constitui uma verdadeira bênção. Que remédio será esse, né? Eu nem vou falar nada, gente. Para e pensa. Todo momento era dito que, se tomasse determinado remédio para essa gripe, porque o vírus do Covid nada mais é do que uma gripe, mas é uma gripe com mudança, né? E essa mudança genética lá, eu esqueci o nome agora, da cepa, né? Aquele ali é que era o problema, por isso que não tinha uma vacina, não tinha um remédio próprio, porque houve uma mudança na cepa desse tipo de vírus, né, que foi criado em laboratório. E o tempo todo era falado, se tomar determinado remédio, né, alivia, passa mais rápido, mas até ser processado, até ser impedido de falar sobre o remédio, a autoridade máxima do país no tempo ficou proibida. E ele falava o tempo todo desse remédio. E era um remédio hiper barato, que o laboratório não ia ganhar rio de dinheiro em cima do remédio porque ele era muito barato, né? Eles queriam vacina, que aí a vacina era coisa que precisava de mais estudos, que ia precisar de usar mais gente, mais material e, consequentemente, mais dinheiro, não é isso? Enquanto isso, as pessoas iam morrendo e sem tratar, sem saber direito o que podia fazer, o que não podia. Quanto mais eu leio esse livro aqui, mais certeza eu tenho das coisas que realmente eram faladas e com a justiça que a gente tem aqui, né? Se pode chamar de justiça, foi feito tudo ao contrário. Muita gente morreu sem necessidade. É que a gente fala assim, a morte e a vida pertencem a Deus. Se a gente não pensar dessa forma, a gente fala que realmente houve um genocídio, mas não por parte do governo federal, mas sim por parte, inclusive, da justiça que a gente tem aqui. Porque se deixasse fazer o que tinha que ser feito, eu tenho certeza que muita gente não tinha passado por esse perrengue, não. Cada momento aplicado no cumprimento dos deveres retos constitui valiosa aquisição para o processo de crescimento interior. Dessa forma, as atividades contínuas, com dias mais turbulentos e outros nem tanto, passamos o primeiro mês em nosso labor realizando as sessões mediúnicas para atendimento dos dramas obsessivos, mais perturbadores, como também das agressões de baixo nível à nobre instituição que nos albergava. Acompanhávamos preocupados o desenrolar dos acontecimentos. Enquanto baixavam os índices de contaminação em diversos países europeus, no Brasil a virose perversa encontrava campo aberto mais amplo para o seu mister. E em reuniões sucessivas, o nosso irmão Spinelli apresentava os melhores caminhos para o nosso trabalho e não
descurávamos de manter contato com outros grupos espalhados pela nacionalidade brasileira, como também realizávamos reuniões de discussão de resultados a fim de alterarmos comportamentos e tomarmos atitudes compatíveis. Aprendíamos a cada dia como atender condutas tão diferentes numa sociedade em desenvolvimento, cujos valores éticos são sempre postos de lado em face dos interesses inferiores que predominam. As comunicações virtuais oferecem uma grande contribuição na propaganda das informações que necessitavam alcançar as massas. Mesmo aí, o mau uso que se passou a fazer desse notável instrumento de comunicação facultou prejuízos inestimáveis, levando pavor a pessoas desequipadas de discernimento, a outras fracas na fé religiosa e na humanidade, havendo campeonatos de fake news, notícias falsas, em que se destacavam a difamação, a tragédia, as informações mais astuciosas e as denúncias que desarvoram os internautas. Quando passar a imensa tempestade, teremos problemas muito graves no comportamento dos sobreviventes, com preferência em torno da autenticidade das informações e da dignidade humana. Transtornos emocionais e obsessivos resultantes desses dias de isolamento social para aqueles que não estão acostumados com a vivência no lar e sempre optaram por festas, balbúrdias e ações constrangedoras, contribuindo para os sofrimentos espirituais muito graves. Nosso compromisso com o dever também incluiu os cuidados de natureza preventiva em relação ao período vindouro, embora ainda demore um pouco de estabelecer-se, criando bases de segurança conforme o Espiritismo para servir de apoio à construção da nova ordem social. O emérito Allan Kardec, fazendo uma análise quanto aos diversos períodos do Espiritismo, elucidou que o sexto e último seria o da renovação social, exatamente esse a que nos estamos referindo. No período de agravamento da doença e dos comportamentos, muitas pessoas surgiram desejosas de ajudar, mas sem preparo cultural e doutrinário. Em nossos arraiais, utilizaram da internet para apresentar consolo e diretriz, notícias do mundo espiritual e mensagens destituídas de legitimidade com maior objetivo de aparecerem, de chamarem a atenção para o ego, do que auxiliarem nos esclarecimentos e socorro aos necessitados. Quaisquer notícias e oportunidades sempre oferecem espaço para os aventureiros que anelam pela promoção de si mesmos sem nenhum compromisso com o Evangelho, formando grupos de desinformados e inspirados pelas trevas numa competitividade de uns contra os outros, verdadeiramente lamentável. É compreensível que isso aconteça, mas é muito preocupante constatarmos que nem mesmo o sofrimento neste momento desperta a sensatez, o respeito à conduta severa e ideal. Os interesses mesquinhos suplantam no indivíduo imaturo e o atiram a lutas doentias do exibicionismo e competitividade. O espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã. Especialmente os médiuns devem precatar-se de revelações de pavor, porém sempre contribuindo em benefício da esperança e da paz, de modo a estimular todos a um comportamento digno mesmo diante de situações muito embaraçosas. A fé verdadeira sempre está presente em todos os momentos no crente, orientando-o na direção do bem e da fraternidade que deve viger em todos os relacionamentos. Vou parar por aqui. Então, assim, a gente ainda não chegou nessa parte dos justiceiros, como diz o tema do capítulo, né? Pelo menos não deu para perceber nesse pedacinho aqui. Mas o que deu para entender? Durante todo esse tempo de pandemia, o grupo do Manuel Filomeno Miranda, né? Que é o autor do livro, que é quem comunicou, Divaldo, que fez a psicografia,
Essa equipe, ela teve pelos hospitais, pronto-socorros, eles foram para lugares para auxiliar quem estava com Covid, e principalmente as equipes médicas e de enfermeiros. Aí ele diz aqui que os maus aproveitaram o momento. Era um momento de insegurança, de medo, de paixões desoladoras, né, sofrimento, dor. Tudo isso causa, quando as pessoas não sabem passar por isso, obsessão, né? Se você tem fé, se você tem consciência da sua dor, do seu sofrimento, você sabe que aquilo não é acaso, que aquela situação surge para podar algumas outras piores, né? Que vem para transformar. Se você tem uma consciência, aquilo ali não vai atrair espírito obsessor, porque você tem uma consciência que afasta esses amigos, ou melhor, esses inimigos, né? Mas se você não tem a consciência e se joga na depressão, na tristeza, no medo, até mesmo na arrogância, vai gerando uma série de sentimentos ruins, você vai se ligando ao plano inferior. E eles vão aproveitar aquela deixa para obsediar aqueles com quem eles têm dívidas. Dívidas da outra vida ou dessa mesma, né? Como já foi falado em outro capítulo. Então, eles estavam ali, a equipe do Manuel, para ajudar tanto as pessoas que passavam pelo sofrimento do Covid, viram, né, que existia remédio que era suficiente para estar ajudando a gente a passar por essa tormenta toda, mas a ganância do homem para aproveitar aquele momento, a corrupção, a política podre instalada no Brasil principalmente, ela queria aproveitar o momento para gerar dinheiro, para tirar dinheiro do governo federal. Então, tudo que é governo estadual, governos de prefeitura, né, o próprio legislativo, o próprio judiciário, todos aproveitaram aquele momento, né, para poder gerar dinheiro para eles. Né, para o povo abrir a cova. Né, se era R$ 100 cada buraco, ficava 200 a licitação, não é isso? Então, tem alguns prefeitos aí que precisam pagar essas contas aí direito, que aconteceu na época, né? E não teve tanta gente morta assim, ficou os buracos lá e as dívidas. Pois é. Assim como respiradores que foram pedidos e não foram utilizados, né? Carros que foram comprados e não foram utilizados, era hospitais de campanha que não foram feitos e o dinheiro do governo federal apareceu para isso, mas sumiu, né? Muita coisa aconteceu nesse período do Covid aí. E muita gente vai ter conta pra caramba pra pagar. E não é conta daqui, não. É conta com Deus, né? Se a gente não tivesse, como eu falei, a fé em Deus, a gente ia falar, meu pai, como é que pode permitir um vírus desse que foi criado pelo homem matar tanta gente? Então o homem tem poder agora da morte? Não. Ele tem o poder de criar as porcariadas dele, sim. E foi permitido que acontecesse isso porque era necessário barrar um pouco a tanta besteira que estava acontecendo aqui, né? Tantas desregras, tanta promiscuidade, desmandos, né? Então era necessário a gente passar por essa situação. E aí mostra que as reuniões que eles foram participando aqui era justamente para eles saberem lidar com isso, entre o bem e o mal, né? Dar força para quem era do bem, para continuar trabalhando em prol das pessoas e também tentar afastar de alguma maneira as influências negativas àqueles que estavam doentes. Então, a importância da equipe espiritual aqui, sem dúvida nenhuma, foi de extrema, né? Extrema importância. E aí ele também coloca que na época, como as pessoas começaram a ficar em casa, né? E começaram a utilizar o meio virtual para se comunicar. E muitas, aproveitando a deixa, começaram com palhaçada de fake mesmo, de dizer que morreu muita gente onde não tinha gente morrendo, de dizer que a vacina, começou a sair piadinha, né, que a vacina ia transformar a pessoa em jacaré, que ia dar problema no rim. Então eram tantas informações desencontradas na internet que para quem já estava em pânico, para quem já estava com medo, para quem já estava dentro de casa, principalmente os idosos, né, aquilo sobrecarregou a pessoa. O sentimento de quem estava dentro de casa é de ficar acuado. Se eu colocar a cara lá fora para falar bom dia pro meu vizinho, eu vou pegar Covid. Então, nessa daí,
as pessoas que já têm uma tendência às piadinhas sem graça, ou até por uma questão da própria política, que a política é que estragou tudo na época, gente. Se for falar a verdade, é a política, que realmente matou muita gente aí. Se não fosse Deus dar a martelada final, eu não ia acreditar que era Deus que fazia isso, sabe? Porque a política realmente estava encaminhando para ser a morte excessiva. Enfim, a gente entende aqui no finalzinho do texto, né, que toda essa tempestade que nós passamos aí, nós sobrevivemos a uma série de desacertos humanos, né, de desacertos de notícias, de um monte de desequilíbrio, tanto mental, espiritual, físico, devido à doença. E aqueles que sobreviveram tudo isso, aí é onde o texto fala, esses vão ter que ser assistidos. Porque tudo que eles passaram, a mente dessas pessoas que passaram por tudo isso, como é que elas estão hoje? Quem sobreviveu a tudo isso, como que está hoje? Algum assistente social bateu na porta da casa de vocês para saber como é que vocês estão? Algum trabalho de governo para dar continuidade à saúde dessas pessoas foi feito? Então, cadê a seriedade desses governos, gente? E a gente vê que a própria equipe espiritual questiona isso. Tá faltando o quê? Eles serem mais humanos, de fazerem planos voltados para a população. Você vota nesses caras para que eles não façam absolutamente nada para você. É absurdo, né? Eu sei que aqui é um canal espírita, mas é justamente os espíritos que estão dizendo isso. Tá faltando um governo sério que trabalhe pela população. Não um governo, vários, né? Porque a gente tem desde o municipal, estadual, até chegar lá no federal. Tá faltando realmente gente capaz de trabalhar pelo povo, de fazer o melhor pelo povo. E o melhor pelo povo não é falar bonito. O melhor pelo povo não é tomar pinga com o povo, não é pagar pinga para o povo. O melhor para o povo é planejar ações que façam com que as pessoas tenham autonomia para caminharem. Não é você dar para o povo. Não precisa chegar lá e dar. Precisa de uma cesta básica, está passando fome, vou dar cesta básica. Não, não é isso. Dá trabalho. Planeja serviços novos para que essas pessoas sejam engajadas no serviço. Está tendo problema na saúde? Trabalha para uma melhor condição de trabalho do enfermeiro, do médico, do faxineiro do hospital, do diretor de um hospital. Trabalha pelas condições de limpeza, da higiene da cidade. Trabalha com ações sociais que levem às pessoas o conhecimento, a prevenção daquilo que elas precisam para ter uma melhor saúde. Dentro da educação, o setor mais importante que tem dentro de um governo e que não se fazem um trabalho sério é a educação. Na minha sala de aula era difícil uma criança ficar gripada. Eu via as outras salas, os professores tudo falando, aí eu tenho aluno que está internado, tem aluno que está com pneumonia, tem aluno que está com piolho, tem aluno que... Na minha sala era difícil essas ocorrências. Por quê? A primeira coisa que eu fazia, o aluno chegar na sala de aula, um frasquinho de desodorante pequenininho, eu tirava o desodorante lá, colocava álcool, ele espirrava um pouquinho de álcool, passava o paninho dele na carteira, limpava a mão, limpava o material. Tinha hora que eles não tinham lição para fazer, eu falava, pega seu material enquanto você não tem nada para fazer, limpa seu material. Passa o paninho no lápis, na borracha, no apontador, no seu estojo, na sua bolsa. Se dentro da educação houvesse um ensino prático de higiene, não só colocar na lousa lá que a gente tem que tomar banho, que a gente tem que escovar o dente, que a gente tem que pentear o cabelo, mas prático, aula prática. A educação tinha que ser uma educação vivencionista. Essa pedagogia está na gaveta, ninguém tira ela de lá e bota na prática. A pedagogia vivencionista. Qualquer professor que estiver me ouvindo, pelo amor de Deus, vai lá, procura na Google. Pedagogia vivencionista. Não é construtivista, que construtivista é... O cara só vai até o meio do caminho e para. Não constrói nada, não. Não é tradicional, babé, bi, bobu, que ele só fica decorando aquilo.
A vivencionista, ela mistura um pouco de cada coisa e, principalmente, viver a educação. Eu acabei de pegar eu e minhas histórias de Uber, né? Acabei de vir de um passeio que eu fui bater lá em Igaratá, uma represa. E lá na represa, até lá eu fui caladinha com o motorista. Na volta, eu sempre volto conversando. E na volta a gente conversando, a gente viu flores diferentes, pássaros diferentes. A gente estava estudando aonde que saía a água para ir para a represa, porque aquela represa, a água tem que vir de algum lugar. A gente deu a volta na represa inteirinha e a gente via filetes de água, de bicas, alguns que eram corredeiras. Eu falei, tá aí, ó. Eu acho que todos esses fazem caminho que vão para lá, mas quando chegar em casa, ainda assim eu vou pegar a Google e ainda vou estudar para ver de onde que tá vindo essa água. Mas se for o que eu tô pensando, nós vivenciamos o quê? Uma história de geografia tremenda ali, história e geografia tremenda. Porque toda a área era natureza e dava para estudar ali, vivenciando o local. E depois você vai para o papel. É assim que a educação deveria ser. Mas não é. E eu sei que deveria ser assim porque os meus alunos que eu levei para vivenciar situações, eles aprenderam a lição. Os que ficaram só em livro, os que ficaram na época da pandemia, então eu morro de dó. Porque ficaram comigo aqui em celular fazendo automaticamente atividade. Foram 3 anos perdidos, essa turminha aí não aprendeu nada direito. Então, naquele momento de pandemia, avançou um pouco a questão de aulas, teve professor que se reinventou, começou a ser verdadeiro youtuber, né? Começou a fazer um monte de coisa diferente para mostrar para o aluno através do canal dele, montou o canal. Teve aulas que realmente eram, né, de tirar o chapéu. O professor se reinventou, com certeza muitos se reinventaram. Mas teve alguns que, como eu não tinha muito acesso à internet, não sabia como se virar, ficava aquelas aulas sistemáticas mesmo. Olha, hoje a atividade é do livro tal, de tal página, vamos corrigir, quem tem dúvida. Não dava para sair daquilo, porque o meu conhecimento era pouco. Teve gente que foi buscar mais conhecimento, conseguiu renovar um pouco, né, se recriar diante dessa turbulência toda. Mas teve gente que usou a internet, o meio virtual, para apavorar pessoas. Então, cada um utilizou a rede social na época com uma intenção. E teve muita gente mal intencionado, que realmente era só para colocar pânico. Vira e mexe vinha para mim vídeos de gente morta, de gente em filas esperando para ser aguardando, como se fosse um matadouro, sabe? Vinham vídeos extremamente pesados para mim. Isso porque eu tenho amigos muito bons. Mas eles recebiam, ficavam apavorados e acabavam me apavorando também. Até chegar a hora que eu falei, ó, não quero mais notícia. Seja o que Deus quiser. Eu não quero mais notícia. E dali em diante, se eu já não assistia televisão, eu parei de assistir de vez. Era só vídeo, filme, música. E eu me condicionei a isso que não me faz mais falta. Foi até bom. Para mim foi bom. Eu não assisto mais televisão. Eu não quero mais saber de jornal. Eu tava, né, passando com um menino lá no meio da mata lá, ele falou assim, nossa, isso daqui tá parecendo o cenário dos largado, pelado, sei lá, um negócio assim. Eu falei, rapaz, eu já vi a passagem já do trailer, né? Desse troço aí no YouTube. Acho que foi, no YouTube. Falei, eu não assisto essas porcarias. Ele falou, não, moça, não tem nada de sexo, não. Eu falei, não, não é por isso, não. É porque pra mim, televisão, filmou, eu já tô duvidando da intenção da pessoa que tá filmando. Hoje eu sou bem assim. É coisa boa, eu leio. É coisa boa, eu assisto. Ontem eu coloquei um filme, eu adoro filme de polícia, né, de ação. Eu coloquei um filme lá, o cara tava preso no carro forte, aí tinha uns 4, 5 caras em volta falando que ia abrir o carro forte para matar o cara que tava dentro do carro forte. Eles eram tudo ladrão, só que esse que tava dentro do carro forte ia denunciar os comparsas. Aí os comparsas começaram a arrombar o carro forte para tirar o cara lá de dentro para matar. Quando eu vi essa cena, eu falei, não tô afim de ver essas coisas não. E eu gostava de ver essas coisas. Aí eu vi que eu tô ficando mole. Tirei, não tava me fazendo bem, tava me dando um negócio assim em mim. Eu falei, não, vou parar de assistir. Aí peguei e coloquei um outro. O outro que eu coloquei, o cara era advogado, e ele era advogado de menores. Os menores são presos, né? São meninas presas,
E eu achei muito interessante, porque elas faziam um projeto dentro da penitenciária onde elas são socorristas, bombeira, né, apaga-fogo. E elas lá dentro desse projeto, elas se renovaram, elas se transformaram, deixaram de ser, né, pessoas do crime para ser pessoas do bem, para salvar a vida. Aí quando eu assisti um filme e assisti o outro, assim, eu falei, não, esse aqui é o melhor, então eu vou assistir esse aqui. Quando a gente chega nessa fase, ou a gente está ficando velho, ou realmente a nossa evolução está acontecendo, né? Porque é legal a ação, tiroteio, dá adrenalina, sim, mas o sentimento que dá na gente é aquele sentimento meio, para mim, ontem eu pelo menos senti isso, aquele sentimento que sufoca, dá aquele receio, né? Já o outro não, renovação, né? Transformação de vida, a pessoa tá se melhorando, tal, e eu fui ficando feliz pelas penitenciárias, tal. Então, assim, eu tô indo para onde tem sentimento bom. E aí, foi a pandemia que me ensinou isso. Porque até na época da pandemia, eu só assistia filme de polícia, de morte, não de terror que eu nunca gostei, mas a gente vai mudando. Então tem coisas que realmente vêm para dar um basta na gente, para mudar o nosso comportamento, né? E até hoje os fakes existem. Aí tem uma frase que fala, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Então a gente só tem que ficar esperto com esses golpes de fake aí, porque virou uma terra de ninguém. Internet, cada um fala o que quer. Eu tô aqui, ó, eu falo o que eu quero, né? Aí quem concorda, compartilha, tá junto. Quem não concorda, não assiste, olha lá, fala, não, só tá falando besteira, deixa pra lá. Então, o ideal é a gente selecionar o que faz bem pra gente, né? Se eu tô assistindo, se eu tô vendo algo que me faz bem, continue. Se eu tô assistindo e vendo alguma coisa que tá me fazendo mal, que tá dando um sentimento, porque a gente se conhece, né? Então, se a gente tá vendo que o sentimento tá mudando, o sentimento não tá muito bacana, sai fora daquilo ali. Graças a Deus a gente tem um negocinho chamado livre-arbítrio. Bênção de Deus na nossa vida. Amanhã a gente continua.